8h30 em São Paulo. Bom dia para você que nos acompanha pela TV ou internet. Hoje é 18 de dezembro de 2024. O Informe SP está no ar. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o orçamento para 2025 com um valor recorde de 372 bilhões e 400 milhões de reais. Educação, saúde, segurança pública e administração geral do Estado se destacam entre as prioridades. Ao vivo, a repórter Nani Cotes tem as informações. Bom dia, Nani. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham o Informe SP. Olha, o projeto de lei com orçamento para 2025 foi aprovado em plenário por 63 votos favoráveis contra 22 votos contrários. A gente acompanhou ontem toda a movimentação do orçamento, que precisou passar primeiro pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, antes de ser encaminhado para plenário. Então, a CFOP teve uma reunião, Renata, durante a manhã, às 11 horas da manhã, em que o relator do orçamento, o deputado Alex Madureira, do PL, apresentou uma prévia do orçamento, uma prévia desse relatório dele. E aí ele pediu, então, a suspensão dos trabalhos até as 2 horas da tarde. Era uma reunião da CFOP que também já estava agendada e ele explicou até na nossa programação que o pedido da suspensão era para que os gabinetes dos deputados participantes da CFOP pudessem ter um tempo ali de olhar para esse relatório, de analisar, de estudar esse relatório antes dele ser discutido na CFOP, dele ser votado também na CFOP. Então, às 2 horas da tarde, os parlamentares se reuniram novamente no plenarinho, que são os locais que as comissões têm essas reuniões, e então votaram o projeto de lei do deputado, aliás, relatado pelo deputado Alex Madureira. Lá na CFOP, essa discussão levou aí mais de 1 hora e os deputados aprovaram, então, o relatório de Alex Madureira e esse texto seguiu, então, para a discussão em plenário, para que os 94 deputados pudessem analisar, pudessem discutir esse tema e, então, votar. E aí foi, então, aprovado. Ora, ao longo da tramitação do projeto aqui na Alesp, foram mais de 29 mil emendas e o relator acatou aí cerca de 10 mil emendas. Entre os destaques incluídos, aliás, pelos parlamentares aqui da Alesp, está o fortalecimento da assistência social do Estado. As emendas ampliam a receita em 100 milhões para o IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público, em 70 milhões para o programa Bom Prato, em 95 milhões para o Fundo Social de Habitação de Interesse Social, aliás, o Fundo de Habitação de Interesse Social, e em 5 milhões de reais para a regularização fundiária. Além disso, ficaram estabelecidos os valores definidos para cada secretaria aqui do governo do Estado, além das emendas impositivas, que são os valores que os próprios deputados podem, então, encaminhar para suas bases, para os projetos que eles entendem como sendo importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Quem tem mais informações é o repórter Jeremias Gomes. O orçamento paulista para 2025 é o maior da história do Estado, passando de 328 bilhões de reais em 2024 para 372 bilhões e 400 milhões de reais em 2025, crescimento de mais de 13%. Dentre as principais pastas, a educação vai receber 32 bilhões e 800 milhões e a saúde 36 bilhões de reais. E a segurança pública terá 19 bilhões e 600 milhões de reais. Não havendo deputados interessados em alterar votos, passaremos à proclamação do resultado. Votaram sim 63 deputados, não 22 deputados, mais esse presidente, total do quórum 86 votos. Quórum que aprova o projeto, salvo emendas e subemendas. Avaliação muito boa. Nós tivemos aí uns dias de debate, construção, reconstrução desse orçamento que já chegou aqui muito bom, mas a Assembleia Legislativa, como sempre, a participação dos deputados e deputadas, trazendo emendas, sugestões, e nós aqui conseguimos fazer um texto, um relatório muito bom para o Estado de São Paulo nesse orçamento do ano que vem. Então a gente está muito feliz
com a colaboração, a participação dos deputados, e tenho certeza que o Estado de São Paulo vai continuar crescendo, vai continuar no rumo certo. Além das áreas sociais, o projeto de lei 712 de 2024 direciona para a administração geral do Estado a maior fatia do orçamento, com 123 bilhões e 700 milhões de reais. Valor que inclui despesas com a máquina pública, funcionalismo e serviços essenciais para o funcionamento do Estado. A oposição fez considerações sobre a distribuição dos recursos. Reduzir o recurso, né, para a educação sequer repõe, né, os 14% do crescimento da inflação, né, desse período, apenas 2 pontos e pouco de crescimento, né, do orçamento. Então, com base, né, nessas informações, mesmo tendo feito uma adequação, né, de 1 bilhão e 300, com sugestões que nós temos da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós indicamos a rejeição, que o governo poderia ter feito uma medida muito melhor e ter um orçamento muito mais democrático. A segurança pública, que é uma das prioridades do governo, vai receber 19 bilhões e 600 milhões de reais, garantindo a continuidade de programas como a modernização das polícias. Já os transportes metropolitanos vão ter 9 bilhões e 400 milhões destinados às obras do metrô e às linhas da CPTM. Grandes investimentos, principalmente garantidos na Secretaria de Parcerias e Investimentos, mas não só isso. As movimentações que nós tivemos a possibilidade de fazer foram na área da saúde, aumentando a subvenção aí das Santas Casas, hospitais filantrópicos, também a subvenção para os municípios na área da saúde, na área da segurança pública, garantindo mais recursos para o Muralha Paulista, que é um grande programa da Secretaria de Segurança Pública. Além disso, garantindo também a construção de quartéis, de delegacias da mulher, por todo o estado de São Paulo. Então, são conquistas importantes para garantir aí o orçamento necessário para essas áreas. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado André do Prado, agradeceu à população e aos parlamentares pela produtividade do ano legislativo. Quero agradecer aqui a todas as senhoras e senhores deputados, todos os líderes, pelo dia de hoje, onde pudemos votar vários projetos de interesse da Casa dos senhores parlamentares. Também votamos o orçamento, o maior orçamento da história desse estado, a LOA, e com isso, né, conseguimos cumprir nossa obrigação. Agradecer o empenho de todos o ano inteiro, grandes debates aqui nesta casa, né, um ano muito produtivo para essa Assembleia e com isso entregamos muito para a população do nosso estado de São Paulo. Conferimos as informações de Jeremias Gomes e também de Nani Cox. E antes da aprovação do orçamento do Estado na noite de ontem, aqui no plenário JK, o relatório do deputado Alex Madureira foi aprovado na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Diversas demandas foram atendidas pelo projeto e pelas emendas aprovadas em plenário. E o relatório incluiu no texto as emendas impositivas, aquelas que representam valores que os deputados têm direito a indicar para áreas, serviços e obras. A gente fez um trabalho aí árduo de, ao máximo, tentar recepcionar essas emendas e fazer com que elas realmente se tornem uma realidade na vida da população do estado de São Paulo. Nós garantimos recursos aí para grandes projetos culturais dentro do estado de São Paulo, para a saúde, a garantia das subvenções aí das Santas Casas, hospitais filantrópicos e também das prefeituras, que tem uma necessidade muito grande na área da saúde. Turismo, fomento ao turismo no estado de São Paulo, garantindo mais recursos também. A Secretaria da Mulher teve uma recomposição aí importante, né, recompondo esse orçamento, além daquilo que foi executado no ano passado. Foram mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais que nós movimentamos no orçamento para garantir mais recursos de investimento para que realmente essas ações cheguem até a população do estado de São Paulo. Foram analisadas 29.398 emendas. A bancada do PT votou contra o relatório. Nós apresentamos o voto em separado, que o orçamento do estado de 370 bilhões de reais, que foi feito um remanejamento de apenas 1.300. Muitas sugestões nossas foram acatadas, né? A questão de melhorar a questão do IANSP, né? A questão da agricultura, do investimento, né? Na área de segurança pública, principalmente melhoria da parte dos sistemas, né? nas delegacias. Colocamos também aqui algumas questões, né? Em relação à cultura. Então, mesmo com essas emendas acatadas, que foram sugestões e proposições do Partido dos Trabalhadores, né? Em relação à pessoa com deficiência, a Secretaria da Mulher, que foi acatada pelo relator,
ainda nós percebemos que é um relatório ainda frágil. Você não privilegia a população do estado de São Paulo que mais precisa. Mais uma vez, as pessoas mais necessitadas do estado de São Paulo não estiveram dentro do orçamento. A apreciação do orçamento é um passo fundamental para definir as políticas públicas do próximo ano e assegurar que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e transparente. Aqui no Informe SP, conferimos as informações do jornalista Ranieri Zoccoli. E o Instituto Butantan pede à Anvisa o registro de vacina contra a dengue. O imunizante é o primeiro do mundo em dose única. Ao vivo, o repórter Arthur Neves tem as informações. Arthur! Oi, Renata Pirobelli, bom dia para você, excelente dia às pessoas que acompanham a nossa programação, agora então ao vivo e em cores, por meio do Informe SP. Renata, essa era uma notícia muito esperada pela comunidade científica, claro, pelo estado de São Paulo, cidadãos e cidadãs como um todo aqui do nosso estado, né? Isso coloca o Brasil aí como referência não somente nacional, mas internacionalmente, dizendo nesse cenário para lá de importante na produção de vacinas. Como você disse agora há pouco então, Renata, esse é um momento de entrega de avaliação da documentação da Butantan DV, que é uma vacina que seria a primeira no mundo em dose única contra a dengue, né? E aí é muito importante refletir sobre esse assunto, porque agora vai passar por essa avaliação na Anvisa e depois, então, dessa aprovação, diversos questionamentos, ou melhor, depois dessa avaliação, diversos questionamentos serão feitos ao Butantan e logo em seguida, então, os procedimentos daquilo que a gente acredita que seja a aprovação dessa vacina. Só para vocês terem uma ideia, sendo aprovada, então, essa vacina, já no ano que vem, portanto, 2025, há menos de um mês, vão ser então, iniciados os procedimentos de produção, caso aprovado, obviamente, como eu já disse aqui, e entrega desse imunizante para lá de esperado, como também disse há pouco. Só para vocês terem uma ideia, vão ser disponibilizadas cerca de 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde, caso aprovado, nesse primeiro ano, 2025, e logo em seguida 1 milhão de doses da vacina vão poder ser, cerca de mais 100 milhões, de doses vão poder ser entregues nos anos de 2026 e 2027, completando então esses 3 anos de ciclo, como disse agora há pouco. É importante também lembrar que as pessoas não é porque vai ter-se a ideia de uma vacina, né, Renata, que as pessoas vão poder deixar de lado toda aquela preocupação com a limpeza dos lugares, o acúmulo de água. Sempre muito importante refletir sobre isso também, né, gente? Continua assim o nosso exercício diário de observarmos também o acúmulo de água e show para lá o mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue. Agora é importante também lembrar que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vinha refletindo também, juntamente com o governo do Estado, da importância dessa criação dessa vacina que coloca o Estado de São Paulo na linha de frente ali no combate à dengue. A gente fica nessa expectativa, Renata, para que de fato esse imunizante seja aprovado e é claro que as nossas equipes ao longo dos primeiros anos, ou melhor, dos primeiros meses agora do ano de 2025 vai acompanhar tudo o que vai ser dito, então, juntamente com o Ministério da Saúde aqui em nosso país. Renata. Arthur, muito obrigado, um bom dia a você e toda a nossa audiência. Mais uma informação, o diretor do Instituto Butantan, Esper Calas, falou sobre o significado deste processo para o Butantan e a ciência brasileira. Vamos ouvir. A gente atinge com tudo isso um marco muito importante aqui na ciência brasileira, trazer como uma opção uma vacina que é dose única, primeira no mundo com essa característica para enfrentamento da dengue. Esse é um marco importante para o desenvolvimento da vacina da dengue aqui no Instituto Butantan. Nós estamos trabalhando algumas décadas para montar uma vacina que atua contra os 4 vírus da dengue. Esses processos começaram ainda no fim dos anos 90, se consolidaram nos anos 2000 e vários estudos foram feitos durante esse período. Os resultados iniciais da vacina foram muito promissores e a gente consegue, nesse momento, fechar todo o pacote para a Anvisa ter os instrumentos na mão, fazer a análise e dar uma resposta do pedido que o Butantan fez para o registro da vacina aqui no país. Significa que a gente pode, numa única visita a um posto de saúde,
dar para a pessoa vacinada o que a vacina está prometendo. Produção de anticorpos que vão tentar bloquear a infecção pelo vírus da dengue, mas não é um vírus só, são 4 vírus da dengue. Então a gente, com isso, consegue mais agilidade nos processos de vacinação contra essa doença que circula aqui no país, foi reintroduzida desde os anos 80. Acompanhe tudo o que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista em nossas redes sociais. Essa edição do Informe SP fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Continue na programação da Rede Alesp.